Fala pessoal, tudo certo? Estão bonzinhos? Muito bem. Foram publicados então dois editais para a Prefeitura de Sapucaia do Sul, dois editais de concurso público, tá? Banca organizadora desses concursos será a banca Fundatec. Elas foram publicados em dias diferentes. Primeiro foi o edital, se não me falha a memória, da educação e posteriormente foi publicado então o edital da área da saúde. Nesse vídeo, nesse conteúdo para ambos os editais tem informática e é o mesmo conteúdo. Então, nesse vídeo a gente vai fazer análise desse conteúdo, fazer algumas dicas, uma resoluçãozinha de questões aqui rapidão, tá? Dar uma olhadinha por cima na metodologia da banca e indicar para vocês também o que vocês podem se preparar aí para este concurso, ok? Começamos então com o conteúdo básico que a banca já cobrava em outros concursos públicos, tá? Primeiro, tá? Só que o conteúdo é bem maior que isso porque ela descreve todo o conteúdo. Eu peguei só os tópicos, né? Então temos primeiramente conhecimento sobre o sistema operacional Windows 10, tá? Algumas bancas, Legale, talvez a Objetiva, ela coloca o Windows 10 em versões superiores, cobra o Windows 11. Aqui não, aqui a Fundatec tá sendo bem objetiva, tá te dizendo, ó, Windows 10 e deu, é isso. Conhecimento sobre o programa do Word 2016, a mesma coisa, algumas bancas colocam Word 2016 e superiores, 365 e tal. Não, aqui é o Word 2016 e deu. Tá? Então tem que estudar o Word 2016, estudar as guias, os grupos, atalhos de teclado para a Prefeitura Fundatec costuma cobrar, né? Tem alguns concursos estaduais e tal, que a banca não cobra tanto assim os atalhos, mas com editor, eu sempre digo, atalho de teclado é questão de prefeitura, tá? Eu sempre falo que atalho de teclado é questão de prefeitura. É muito difícil cair um atalho de teclado para concurso estadual, porque concurso estadual geralmente exige um pouquinho mais de elaboração numa questão e atalho é sempre uma pergunta curtinha, né? Excel 2016, ok, mas também só o Excel 2016, não vai cair outra versão. Aqui a banca vem cobrando uma questão variedade, né? Um assunto bem misto. Ela pode cobrar sintaxe, como é que se escreve exatamente uma determinada fórmula, uma determinada função. Quais são os parâmetros, né? Entre os parênteses vai dois pontos, ponto e vírgula, qual é a posição certinha. Conceito, ela vai te falar uma função que faz tal coisa, qual é o nome dela, né? Ou ela pode te dar o nome de uma função e colocar nas alternativas o conceito, qual é o conceito daquela função. E também pode cobrar uma questão do tipo de te entregar uma tabelinha com alguns valores, uma fórmula, uma funçãozinha, e perguntar qual é o resultado. Então, é bem uma questão bem variada, assim, Nessa parte, a Fundatec ela não tem tanto um padrão, depende. Mas é uma desses três tipos, tá? Aqui começa, então, os navegadores, Google Chrome, Mozilla Firefox. Aqui a banca tirou o Internet Explorer, né, porque o Internet Explorer está ultrapassado já. Vale salientar que como a banca cobra o Windows 10, tá? Lá no Windows 10, o que que tem? Tem o Edge, que é o navegador padrão do Windows 10. É bom tu estudar ele. Não faz parte a banca cobrar a parte muito visual do Edge, mas é interessante tu estudar os conceitos. O que que é o Edge? O que que é baseado, né? O Edge, ele foi um navegador criado, né, para substituir o Internet Explorer. Ele tinha uma programação dele lá específica feita pela Microsoft. Depois veio uma atualização do Edge, que o Edge hoje ele tem uma programação que se chama Chromium. Acho que é assim que se escreve, Chromium. Chromium é um código aberto do Google Chrome, do Google, né? Que qualquer empresa pode ir lá pegar esse código e fazer um navegador em cima dele. Tá? É código aberto, é gratuito e tal. Então, o Google Chrome, ele é baseado nesse código do Chromium, tá? Então, o que é código aberto é o Chromium, não é o navegador Google Chrome. O que é código aberto é esse projeto Chromium, tá? Então, o Edge é baseado nesse projeto Chromium, tanto que tem extensões, tem funcionalidades do Google Chrome que funcionam no Edge tranquilamente, tá? Então, agora ele é atualizado de acordo com o Chromium, tá? Então, ele tem uma semelhança com o Google Chrome. E tem que estudar, tá? Não é porque não está escrito no conteúdo Edge que não tem que estudar. Tem que estudar sim, porque é um software, é uma ferramenta do Windows 10. Tá, o Windows 10 tem que estudar o Edge, ok? Google Chrome, Mozilla Firefox. Nessa parte a banca bate bastante em tecla de navegação anônima, navegação privativa, tá? A navegação anônima ou privativa, ela não armazena dados de navegação, certo? Então, histórico de navegação, cookies, cache, dados inseridos em formulários, nada disso
essa navegação vai salvar. E a banca vai tentar te confundir. Ela vai dizer que é uma navegação livre de vírus. Ela vai te dizer que você passou no concurso de Sapucaia do Sul, assumiu seu cargo e você está acessando o Google Chrome e utilizando navegação anônima. Então, o administrador da rede lá da Prefeitura de Sapucaia do Sul não sabe o que tu está acessando no computador da Prefeitura. Pode saber, sim. Se ele instalar algum software, alguma coisa assim, ele pode te monitorar e ver o que tu está acessando. A operadora de internet pode saber, né? Uma questão apenas de dados, não vai salvar esses dados de navegação e ponto. Tudo que falar em algo diferente vai estar errado. A banca tinha Outlook 2016 e Outlook Express. A banca tirou o Outlook 2016 e deixou o Outlook Express, o que não faz sentido. Faria sentido se fizesse o oposto, porque o Outlook Express é a versão ultrapassada. Recentemente eu não vi a banca cobrar. Sinceramente, eu não vi questões da banca sobre o Outlook Express em provas recentes. E o Outlook Express, ele era um software continua sendo, só não é usado, né? Ele é um software de e-mail que ele vinha no Windows, tá? Só que no Windows 10, eu não sei, lembro exatamente, eu acho que no Windows 8, 10 provavelmente, veio essa ferramenta aqui agora que se chama e-mail. Essa ferramenta está substituindo o Outlook Express, que era a versão gratuita. E aí tem o Outlook, né, que daí ele vem dentro do pacote do Microsoft Office. Tanto que a banca cobrava o Word e Excel 2016 e tinha o Outlook 2016. Tirou do conteúdo do Outlook 2016 e manteve o Express. Não faz sentido, tá? O que a banca realmente cobra, que vem caindo bastante em prova, é o Gmail, o item número 7. Eu esqueci de apagar ali, ó. O único que eu esqueci. E aí fala o funcionamento do serviço de Gmail, incluindo tal, tá? Foi o único que eu esqueci de apagar a descrição. E esse vem caindo bastante, mas ele vem cobrando principalmente aquela caixinha de envio de mensagem do Gmail. Tá? Os campos lá em cima do para, do CC, do CCO, funcionalidades básicas do Gmail, anexar arquivos, links, esse tipo de coisa que a banca está cobrando bastante. É muito difícil a banca cobrar uma questão assim que passe lá, por exemplo, para as configurações do Gmail, que é um assunto mais aprofundado. Já vi, acho que uma ou duas questões da Fundatec cobrando esse tipo de assunto. O que é mais recorrente da Fundatec é aquela parte daquela caixinha para te enviar um e-mail para alguém, né? As funcionalidades que tem ali, os botõezinhos e tal, é o que é mais recorrente, tá? Para a tua preparação, então, o que, que a gente tem? Temos um curso completo de informática, tá? Com teoria e questões. São, então, aproximadamente 100 questões, mais ou menos, ok? Com teoria e questões, todas as questões da banca Fundatec. Vou deixar todos os links aqui na descrição desses cursos, desses materiais que a gente tem, tá? O PGF Concursos tem também cursos completos para a área da educação, tá? Vou deixar esse link aqui para a área da educação, vou deixar o link do curso de informática. Lá no PGF, tá? Então, o curso de informática, ele está no título Educação, mas para ti que vai fazer da área da saúde, se quiser comprar esse curso de informática, pode. Fique atento lá ao prazo de acesso, tá? Do curso. Mas é válido também, como é o mesmo conteúdo, né? Então, estuda tranquilo, não tem problema. Resolução de questões, eu tenho uma resolução de questões com 100 questões de informática da banca Fundatec. Tem que ficar atento que na parte lá, como era um conteúdo que a banca já cobra em outros concursos, não colocou aqui, mas ela costuma cobrar, a minha resolução tem um vídeo lá sobre Gmail e Outlook, tá? Nesse vídeo daí, se quando tu for assistir e tal, tu foca só no Gmail, esquece o Outlook, porque o vídeo que é visto lá é Outlook 2016, não é o Outlook Express, tá? Mas foca no Gmail, que é o que é mais recorrente em prova. E temos também e-books. E-books daí tem teoria e as mesmas questões que tem na resolução vai ter nesse e-book, só com um gabarito, tá? Daí tu não vai ter acesso à resolução de questões e tal. A resolução de questões tem... questões são disponibilizadas em PDF, se tu quiser tentar resolver sozinho, uma por uma. E depois elas são... eu resolvo todas elas em vídeo, tá? E o e-book, então, tem toda a teoria do Windows 10 e tal. Não tem o Outlook Express, tem o Outlook 2016, tá bom? Tem o Gmail. E 100 questões com o gabarito da banca Fundatec. Tem e-book também de informática com português com o professor Daniel Marques. O professor Daniel Marques tem o seu e-book de teoria e questões também. Acho que são umas 50, 60 questões, não me lembro. Todos os links estão aqui daí na descrição, tá? Daí na página que tu acessar vai ter certinho a explicação.
Mas o professor Daniel também tem algumas provinhas lá, algumas questõezinhas com gabarito da banca Fundatec, tá? E a teoria também. Se você não entende nada de informática e tal, está começando agora a estudar esse assunto para concurso, eu te recomendo o curso, tá? Porque aí vai ter a teoria, vai ter a resolução de questões, como revisão, focadinho bem na banca. Mas tu já tem um pouquinho de noção e tal, é interessante a resolução e o e-book. Ou o e-book, tá? Que vai ter acesso e tal. Porque o e-book, apesar de ser escrito, durante o curso tem a minha palavra, né, eu explico de forma diferente, às vezes eu explico com outros termos e tal. No e-book não, no e-book é aquele textinho e tal, então não é, às vezes dependendo a pessoa não consegue entender da primeira vez, né? Interessante assistir um vídeo. Mas se você adquiriu o e-book, pode mandar e-mail, eu tenho meus contatos lá, pode me chamar e perguntar qualquer coisa, sem problemas. Tá, então vamos de questõezinhas agora. A figura mostra a janela principal do Google Chrome, acabou de ser aberta, a partir da qual você pretende pesquisar dados sobre o município de Bagé. Então, foi um concurso público realizado em Bagé. Depois que esse navegador for utilizado e a sua janela fechada, pode-se afirmar que ele não salvará. Tá, ó. Como é que a gente sabe está utilizando a navegação anônima? Apesar da questão não estar falando aqui, né? A questão não fala, mas ele já está nos falando, ó, não vai salvar. Se o título já está falando que não vai salvar, a gente sabe que é navegação anônima. Mas como que a gente sabe que é navegação anônima? Ó, você está navegando e eles censuraram aqui, né? A gente sabe por este ícone aqui, ó. Este é o ícone de navegação anônima do Google Chrome. Vamos ver no Firefox. Firefox é isso aqui, ó. Tá pequenininho, vamos abrir melhor, né? Mas está aparecendo aqui, ó, nova janela privativa. Ó, essa é o ícone de janela privativa do Mozilla Firefox, tá? Então, eles podem censurar aqui, ó, janela privativa, eles podem censurar, mas tu vai só pelo ícone. Essa mascarazinha, esse bonequinho de óculos e chapeuzinho aqui, isso aqui é navegação no meio privativo. Ele não vai salvar, então, histórico de navegação. Não, o que eu falei lá no início? Eles não salvam dados de navegação. Quais são os dados? Histórico, cookies, cache, formulários, enfim, outras coisas, mas esses são os principais, tá? Dados inseridos em formulários. Então, o histórico de navegação, aqui, ó. Ok. Cookies, ok. Informações inseridas em formulários, ok. E muita atenção, a Fundatec, às vezes ela pergunta quais estão incorretas. Aqui, ela está perguntando quais estão corretas, tá? Então, tá correta 1, 2 e 3, a letra E, o gabarito dessa questãozinha, tá? Número 2, com base na figura abaixo, uma questão sobre Excel, considere que o usuário digitou no endereço de célula C4 o seguinte: fonte C, de A1 até D3, diferente de 11. Logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor conterá em C4? Aqui, muita atenção, primeiramente, o conte C ele é um contador, ele vai contar quantas células estão preenchidas de acordo com uma condição. A nossa condição, isso aqui significa diferente. Tá? Significa diferente de 11, tá? Então, muita atenção em questões assim de intervalo. É comum da banca Fundatec ela colocar uma tabelinha essa aqui, mas colocar, por exemplo, B2, 2 pontos, C4, no meio da fórmula. O que isso significa? Significa que ele vai pegar de B2 até C4, ele vai pegar isso aqui. Tá? E o que o candidato desavisado vai fazer? Vai usar todos esses valores. Ah, colocou uma tabela toda aqui, vou usar todos esses valores. Não, porque a fórmula está pegando de B2 até C4, então muita atenção. Nesse caso aqui, realmente, ela está pegando toda, né? De A1 até D3. Eu fiz isso aqui, né? É de B2 até C3. Agora eu tô me bugando aqui, ó. D3, tá? Mas aqui não. Ó. Opa, passei sem querer. Aqui ela está pegando de A1, que é aqui, até D3. Aqui, então, ó, todo esse intervalo aqui.
Vai contar quantas células estão preenchidas com valores diferentes de 11. Então, ó, 32, 11. Não, desculpa, é diferente, eu estou pegando diferente, viajando. Diferente de 11, então, 32, 11, 28, 5, 11, 11, 4, 29, 9, 3, 32, tá? Esses 11 aqui não entram para a contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gabarito aqui vai ser letra E, beleza? A banca gosta das condicionais. Quais são as condicionais? A própria função C, conte C, soma C, média C e a função mediana. Falei da média aqui, função mediana e função média também são bastante recorrentes nas provas da Fundatec. Então, soma, conte C, focando bem nessa função de condicional nas provas mais recentes foi o que caiu. Conte C, soma C, média C, a própria função C. A função C é a que mais, dentre as condicionais, talvez a que mais caia. Em relação ao programa Word 2016, analise as assertivas a seguir. Não é possível atribuir negrito, itálico, sublinhado e cor da fonte em uma mesma palavra. Assertivas aqui, né? Não é possível atribuir. É possível atribuir, sim. Porque negrito, itálico, né? São coisas diferentes. É possível atribuir, sim. Cor da fonte também é possível atribuir, porque são ferramentas de formatação diferentes, tá? Negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte. É possível o mesmo documento possuir vários alinhamentos diferentes, como, por exemplo, justificar, alinhar à esquerda e centralizar. É possível, verdadeiro. Por quê? Porque ele está falando do documento. Não é possível um parágrafo possuir vários alinhamentos, né? O parágrafo é um parágrafo, ele tem que ter um alinhamento. Agora o documento, o primeiro parágrafo pode estar um alinhamento, o outro parágrafo mais adiante, né? A gente está falando de documento, e aí o documento pode ser 100 páginas, 200 páginas, pode ser alinhamento. Tanto que para quem é formado, aí para quem é da área da saúde, tá? Para quem é professor aí, né? Foi fazer da área da educação, tem formação em licenciatura, enfermagem técnica. Em algum momento vocês precisaram fazer um trabalho de conclusão de curso. Não tiveram que fazer as normas da ABNT? Não tiveram que fazer uma citação lá, tem que estar. Agora não sei como é que está no ano de 2023, mas uma citação com mais de tantas linhas, tem que colocar tamanho 10, tem que colocar um recuo de tanto, tem que colocar justificado, tem que colocar à direita, tem toda uma função, né? Então a gente consegue sim fazer formatações diferentes no mesmo documento. É possível atribuir o recurso taxado a uma palavra? Sim, o recurso taxado ele é o recurso que ele traça uma linha no meio da palavra, tá? Nesse momento a banca vai tentar te confundir sublinhado com taxado, porque o sublinhado ele traça uma linha embaixo e o taxado traça uma linha no meio, tá? Tem algumas questões da banca Fundatec que eles colocam um print de um texto, tá? Um print da tela do Word, onde nessa tela tem um textinho e ela vai ficar te fazendo afirmações de formatação. Então, esses recursos de formatação é bastante cobrado, aqueles recursos que estão na página inicial ali, o grupo fonte, o grupo parágrafo. Isso é bastante cobrado em prova. Foca nisso, vê. Até uma questão visual, né? É uma questão visual, tu saber o que é um texto negrito. Esse texto aqui no meu slide, ele está em negrito, tá? Por exemplo, que tu reconheceu uma formatação, ó. Isso aqui está justificado. Como é que eu sei que está justificado aqui? Porque está alinhado à esquerda e à direita também está alinhado. Vocês reconhecerem, olhar, ó, esse texto está justificado. Olhar, está alinhado à esquerda. Isso aí, esses itens visuais, a banca cobra bastante, tá? Quais estão corretas? 2 e 3, né? Porque a 1 está errada. É possível atribuir, né? Sim. Então, letra D de dado 2 e 3. Próxima questão, questão de Windows 10. Suponha que você deseja a execução de determinados softwares de forma automática todos os dias úteis, em determinados horários nos computadores da defensoria. Ó, provavelmente era uma prova para DPE, alguma coisa assim. Já passou uns anos, tivemos uma prova recentemente, né? Isso é possível através de um software que acompanha o Windows 10 Pro denominado Active Directory, agendador de tarefas, bloco de notas, desfragmentador de disco ou explorador de arquivos. Letra B de bola, agendador de tarefas, tá? É uma funcionalidade, uma ferramenta administrativa do Windows que permite exatamente isso que está aqui no enunciado. Você programar, agendar uma tarefa. Essa tarefa pode ser feita apenas uma vez
eu quero que essa tarefa seja feita de segunda a sexta, às 19 horas. Você programa uma tarefa de segunda a sexta, ó. Agendador de tarefas, tá? Uma ferramenta administrativa, tá? Daí vem aqui, ó, ele aparece aqui, e tem aqui, ó, criar tarefa básica, criar tarefa, tá? É isso aqui, o agendador de tarefas do Windows 10, ok? Esse, então, é o conteúdo da Banca Fundatec para o concurso público da Prefeitura de Sapucaia do Sul. Segue-me lá no Instagram, @prof.josué, e agora vem um presente para ti que chegou até aqui e fez valer, chegou até o final do vídeo, tá? Vai lá no meu Instagram, me segue, óbvio, né? @prof.josué. E me chama no privado, professor, eu quero o PDF que tu tem da Banca Fundatec com 50 questões. Eu tenho um PDF com 50 questões e eu vou te dar apenas para ti que me chamar lá no Instagram, @prof.josué. Não vou deixar o link aqui no vídeo, só para ti que veio até o final do vídeo e me chamar lá no Instagram, certo? Só chegar, professor, o senhor falou lá no vídeo, tu falou lá no vídeo de um PDF com questões, pode me passar, por favor? Eu te mando o PDFzinho com 50 questões. São as mesmas questões que eu uso nos cursos, tá? Resolução de questões e tal. Só que são 50, não são todas as 100 questões, ok? É só chamar lá, @prof.josué, e tem no Threads também, não sei se alguém ainda utiliza isso, né? E eu tô bem mais ou menos lá no Threads, mas ainda tem lá que tu pode me seguir, é o mesmo, @prof.josué, ok? Não é inscrito no canal, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, me segue no Instagram. Até mais, boa prova, bons estudos aí pro pessoal de Sapucaia.